Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos começar mais uma aula, dentro dessa disciplina denominada de parasitologia. E nós já vimos que a parasitologia é uma ciência que estuda, então, parasitos. E esses parasitos estudados dentro dessa disciplina, eles são classificados dentro do reino animal ou dentro do reino protoctista. Nós começaremos pelos protoctistas e o primeiro representante, então, a ser estudado é o chamado Trichomonas. Bom, os protozoários, então, pertencentes ao reino protista, apresentam algumas características principais. Eles são unicelulares, eucariontes, heterotróficos. Os protozoários ainda podem ser divididos em pelo menos 7 filos, sendo que, dentre os 7 filos, esses 3 apresentam importância médica. Quais seriam, então, as características principais que permitem eu identificar esses parasitos como pertencente a um filo ou outro? Existem algumas características bem peculiares, por exemplo, os Sarcomastigófora são aqueles parasitos que se locomovem ou por pseudópodes ou por flagelos ou podem apresentar as duas estruturas. Quando o parasito se locomove por pseudópodes, ele é considerado pertencente ao subfilo Sarcodina. Nós temos o exemplo das amebas, e aqui nós temos uma imagem mostrando uma ameba emitindo seus pseudópodes. Quando o parasito se locomove por flagelo, ele pertence ao subfilo Mastigófora, tá? E ele apresenta flagelos para sua locomoção. Um exemplo são os Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. O filo Ciliófora são espécies que apresentam cílios para sua locomoção e para captura de alimentos. Nós temos aqui o exemplo do Balantidium coli, tá? Dá para perceber aqui os cílios ao redor de toda a sua estrutura. Esse Balantidium coli é parasito de intestino, principalmente de suínos, mas também podem acometer humanos. E temos ainda o filo apicomplexa, que não apresenta nenhuma estrutura de locomoção, mas apresenta uma estrutura muito peculiar, muito específica, que é o complexo apical. Normalmente ele fica num dos polos do ser e ele está intimamente relacionado à invasão da célula hospedeira. Tá? Representante desse filo apicomplexa, nós temos o plasmódium, todos os plasmódios, né? Aqui eu coloquei plasmódium falciparum, mas existem outros plasmódios e são responsáveis pela doença que nós conhecemos como malária. Nossa aula de hoje é sobre tricomonas e dentro desse gênero tricomonas temos pelo menos 3 espécies: Tricomona tenax, Tricomonas vaginalis, Tricomonas hominis. Observem o que os 3 têm em comum. Todos eles apresentam os flagelos na mesma posição e ainda essa membrana ondulante, né? Um núcleo grande. Então, vejamos, vamos falar de cada um deles. Do ponto de vista taxonômico, nós podemos dizer que Trichomonas pertence ao filo Sarcomastigófora, né? Nesse filo, como nós vimos, são seres que apresentam flagelos ou pseudópodes. Como Trichomonas apresenta flagelo para locomoção, ele é pertencente ao subfilo Mastigófora, ordem Trichomonadida, família Trichomonadidae, gênero Trichomonas, e aí nós vimos que existem 3 espécies de Trichomonas, tá? E aqui nós estamos representando apenas a vaginalis, que seria a mais comum. Bom, qual é a morfologia, qual é a forma desse parasito denominado Trichomonas vaginalis? Se eu olhar ao microscópio óptico, eu verei essas estruturas aqui, ó. Em um, eu tenho a representação de um Trichomonas em coleta no hospedeiro, material coletado no hospedeiro, e em 2 eu tenho um meio de cultura. Normalmente, a gente vai observar uma estrutura mais fixa no meio de cultura, porque não existem muitas variáveis, né?
no que diz respeito ao pH, temperatura, quantidade de oxigênio. Então, a gente no meio de cultura tenta fazer a manutenção desse meio ambiente e as variações celulares são menores. Mesmo assim, existe variação no formato. A gente costuma dizer que é uma célula polimorfa, tanto em hospedeiros quanto nos meios de cultura, tá? Esse polimorfismo, ele varia de células elipsoides a esféricas, tá certo? E o que a gente enxerga principalmente nesses parasitos? Né? A gente enxerga aqui ó, os flagelos e essa outra estrutura aqui comprida que atravessa de fora a fora, né, longitudinalmente, o parasito. E o núcleo bem marcado morfologicamente. Mas, quando se fala em microscopia eletrônica, a gente consegue enxergar outras estruturas e é através da microscopia eletrônica que foram identificadas essas estruturas aqui citadas. Então, vamos lá, vamos descrevê-las. Possuem 4 flagelos anteriores. Esses flagelos saem dessa regiãozinha aqui, ó, chamada de blefaroplasto, e ela é circundada por uma espécie de colarinho feita de microtúbulos chamado de pelta, tá? Então, aqui 4 flagelos inseridos num blefaroplasto e o que apresenta aqui, dando estrutura ou suporte para esses flagelos, é o que nós chamamos de pelta. Existe um outro flagelo ainda que parte mais para baixo, mas que fica por baixo da membrana citoplasmática. Então, faz com que essa membrana crie um aspecto ondular e é chamada de membrana ondulatória, tá? Apresenta também essa outra estrutura que atravessa como uma haste, tá? Essa haste a gente chama ela de haste rígida ou hialina e ela tem o nome de axóstilo. É o que a gente enxerga aqui, ó, na foto visto no microscópio, tá bom? Então, os 4 flagelos e o axóstilo, que é a característica marcante, então, do Trichomonas vaginalis. O seu núcleo normalmente é elipsoide, tá? E apresenta várias granulações denominadas de hidrogenossomas. Esses hidrogenossomas são estruturas importantes na fisiologia desse parasito. Nós vamos ver que dentro dos hidrogenossomos existem enzimas chamadas de hidrogenases, que participam do seu processo metabólico. Aqui nessa célula não tem mitocôndria, então não vai ter o ciclo de Krebs completo. Quando ela adquire, então, moléculas para se alimentar e precisa passar pelo processo de quebra dessas moléculas, é lá nos hidrogenossomas que existe a conversão de piruvato em acetato. Tá? E aí para por aí o processo bioquímico e ela obtém, então, ATP. Por falar em alimentação, a forma com que esse parasito faz para adquirir o seu alimento é através de emissão de pseudópodes. Então, veja, ele tem flagelo para se locomover, isso faz dele se estar classificado como subfilo mastigófora, mas ele pode emitir pseudópodes para capturar alimentos, tá? Aqui está escrito assim, que eles possuem somente a forma trofozoíta. O que seria essa forma trofozoíta? A gente costuma dizer aqui que os parasitos apresentam 2 formas de vida dentro do seu ciclo de vida. Uma forma trofozoítica e uma forma de proteção chamada de cisto, tá? Porém, nem todos os parasitos ficam encistados. Normalmente a forma de cisto é para ficar no meio ambiente, protegido, como se estivesse envolvido por uma casquinha, por um envoltório, tá? Este parasito, Trichomonas vaginalis, não forma cisto, portanto, ele não tem vida, né? Não tem viabilidade de vida no meio ambiente. Ele só sobrevive dentro de um hospedeiro. E a forma dentro do hospedeiro é a forma trofozoítica. Ainda podemos dizer que a forma de reprodução dele acontece quando ele está na forma de trofozoíta, tá? Aí ele faz a sua reprodução por divisão binária. O seu tamanho médio é de 9 a 23 micrômetros de comprimento por 7 de largura. É um tamanho considerável. Sobre a sua biologia, o Trichomonas vaginalis ele é um parasito específico do trato gênito-urinário masculino e feminino. Trato gênito-urinário feminino
gênito-urinário masculino, especificamente. E quando ele está hospedado no trato gênito-urinário, ele pode desenvolver uma infecção que vai ser chamada de tricomonose ou tricomoníase. Aqui na parasitologia, a gente vai ver que quase todas as infecções, elas têm uma terminação, né, um sufixo ose ou íase, que quer dizer infecção. Então, a gente associa o nome do parasito com ose ou íase, tá? Quase sempre é assim, mas existem exceções. Então, eles não sobrevivem fora desse sistema urogenital, tá? Não se instalam nem na cavidade bucal, nem no intestino, somente, especificamente, no trato urogenital. Ainda falando sobre biologia, o Trichomonas vaginalis ele se reproduz por fissão binária longitudinal, ou seja, uma divisão celular do tipo mitose, tá? Eu tenho o trofozoito, ele então aumenta de volume, né, faz a duplicação dos seus cromossomos, faz então a sua divisão celular e eu tenho então a reprodução e colonização do trato gênito-urinário. A forma de transmissão principal é o contato sexual. Contato sexual com outra pessoa que possui o parasito, ele então passa para o outro organismo, se instala, faz a reprodução e faz a colonização desse hospedeiro. Eles têm preferência, o Trichomonas vaginalis tem preferência para se desenvolver num pH de 5 a 7,5, ou seja, mais próximo do neutro possível. Entretanto, o pH vaginal normal varia de 3,5 a 4,5, ou seja, bem ácido. Então, uma vagina sadia, ela não tem condições para suportar, para dar suporte para o Trichomonas vaginalis sobreviver, tá? A temperatura ideal é de 20 a 40 graus, né, o que está dentro da temperatura padrão do organismo. E eles são anaeróbios facultativos. Eles crescem bem sem oxigênio, mas também podem crescer na presença do mesmo. Bom, fatores então que facilitam a parasitose. A gente acabou de ver que o pH vaginal, ele é, quando, né, uma vagina sadia, em torno de 4 a 4,5, tá? Mas o parasito, ele se desenvolve em pH mais para neutro. O que acontece? Um dos fatores que favorecem, que facilita o desenvolvimento, então, do tricomonas no organismo hospedeiro é a alteração da flora bacteriana. A gente sabe que na flora bacteriana da vagina existem vários lactobacilos acidófilos. E eles fazem o que, esses lactobacilos? No seu metabolismo, eles produzem no final ácido lático, o que mantém o pH vaginal ácido, que é o normal. Acontece que se alterar, ou seja, se parte desses lactobacilos morrerem, né, diminui a produção de ácido, a vagina deixa de ser ácida e passa para ter um pH um pouco mais elevado, o que favorece então o desenvolvimento dos tricomonas. Outra situação seria a diminuição do glicogênio, porque o glicogênio ele é utilizado pelo lactobacillus para a produção de ácido lático. Se os tricomonas ali instalados começam então a utilizar esse glicogênio, o glicogênio então deixa de ser fonte para a produção de ácido lático e mais uma vez teremos o pH vaginal alterado, favorecendo então a proliferação do tricomonas. Ó, vejamos aqui nesse slide. Na mulher, então, a vagina normal é resistente às infecções. Por quê? Porque existe uma flora, que é chamada flora Doderlein, rica em lactobacilos acidófilos. Esses lactobacilos, o que eles fazem? Eles convertem glicogênio em ácido lático, fazem uma fermentação lática. E isso dá proteção para a vagina, porque confere um pH ácido para esse local. E o tricomonas não se desenvolve bem em pH ácido. Quando eu tenho tricomonas, né, o tricomonas dá um jeito de consumir esse glicogênio também, e aí falta ácido lático, favorece então a proliferação do tricomonas. Quanto à transmissão do tricomonas vaginalis, ela acontece principalmente pelo contato sexual,
Tá? A tricomonose neonatal em meninas, né, ou seja, aquelas que adquirem através do parto, adquirem da mãe, é raro, acontece em 5% dos casos somente. E existe a forma de transmissão assexual, que também não é comum, mas pode acontecer. Ela se dá através de fomites, ou seja, na presença de tricomonas em roupas de cama, assentos de vasos sanitários e artigos de toalete, instrumentos ginecológicos, água de piscina e roupas íntimas. Mas vejam, para que isso aconteça, o parasito é extremamente exigente. Ele exige condições de alta umidade para sobreviver fora do trato geniturinário. Por exemplo, eles podem sobreviver até 48 horas no exudato vaginal, desde que ele permaneça úmido, 3 horas na urina coletada, 6 horas no sêmen ejaculado, e 1 a cada 3 toalhas contaminadas mantém organismos viáveis após 2 ou 3 horas. Mas veja, tudo isso que nós citamos, o uso de roupas em comum, ela se dá normalmente em ambientes onde se tem pouca higiene e promiscuidade, tá? Mas como que chegaram a esta constatação e partiram para os estudos propriamente ditos? Em casos de muitas meninas virgens que apresentavam tricomonas, uma vez que suas mães estavam contaminadas. Então, onde que estava acontecendo a contaminação? Provavelmente através da troca de roupas, tanto roupas íntimas como roupas de cama e banho, tá certo? Mas, volto a dizer, a principal forma de transmissão é o contato sexual. O parasito, ele sobrevive a mais de uma semana sob o prepúcio do homem sadio, ou seja, o homem é um vetor. E a gente vai ver que na maioria das vezes o homem permanece assintomático e ele não percebendo os sintomas, não sabendo da sua infecção e tendo o tricomonas no prepúcio por tanto tempo, ele acaba sendo o vetor e o grande transmissor, então, do tricomonas vaginalis. Quais os dados que nós podemos falar a respeito, então, da infecção por tricomonas? É a infecção mais frequente encontrada nas ISTs transmitidas e do tipo curáveis. Então, de todas as ISTs que existem, a tricomonas é a que prevalece quando se fala de infecções curáveis, tá? Aqui nós temos 92 milhões de casos para cada um caso de clamídia, 62 milhões de casos para um caso de gonorreia. Estima-se que aproximadamente 275 milhões de novos casos no mundo acontecem a cada ano. Grande maioria ocorrem em grupos de nível socioeconômico baixo, onde a educação é mais precária, as condições de higiene são mais precárias e a promiscuidade às vezes prevalece. A maior prevalência é em mulheres entre 20 e 30 anos e, no caso dos homens, pode se estender além dos 30 anos de idade. A gente costuma dizer que na manifestação de uma infecção por parasito vai depender muito da interação parasito-hospedeiro. É claro que quanto mais virulento for o parasito, maior o grau de infecção, e o hospedeiro, dependendo da sua imunidade, do seu estado de saúde, da sua idade, do seu quadro nutricional, tudo isso interfere para ele ser mais ou menos susceptível ao parasito. Assim sendo, temos essa variação, então, de assintomático até agudo. O período de incubação varia de 3 a 20 dias após o contato, para ter as primeiras manifestações da infecção. A infecção ela é exclusiva, acontece exclusivamente no aparelho urogenital, principalmente a nível de epitélio, na exocervix. Observe o que seria a exocervix. Nós temos aqui a vagina, o canal vaginal, e chega aqui o útero. Aqui a portinha de entrada e a parte interna aqui do colo do útero eu chamo de endocervix, seria lá no buraquinho, e essa região externa aqui do colo do útero, que é como a gente olha para ele de frente, ele tem esse aspecto, é chamado de exocervix ou ectocervix, e é aqui nessa região onde o tricomonas fica principalmente alojado, tá? E aí quais seriam os sintomas? Primeiro sintoma, o corrimento vaginal.
E aqui eu tenho uma foto do corrimento vaginal, que é de aspecto bastante bolhoso, parece uma espuma, tá? Bem fluida, de cor amarelo esverdeada, fétido, tá? E ele acontece principalmente no período pós-menstrual. Como tem a provocação de uma inflamação, esta região, assim como toda a vagina, ela fica bem irritada, tá? Coçando e irritada. E às vezes provoca até um certo inchaço na vulva, às vezes na região do períneo, tá? Nas nádegas, inclusive, dependendo do grau de infecção. Odores de baixo ventre, então, ou seja, você pode sentir, né, um odor meio desagradável em função da fermentação que acontece pela presença do tricomonas. O pH tende a alcalino, ou seja, deixou de ser ácido. Lembra que teve um desequilíbrio da flora dos lactobacilos aqui presentes? Não tem mais lactobacilos, tem só a presença do tricomonas, então o pH tende a subir e ficar alcalino. Como está irritado, apresenta dor durante as relações sexuais, dor a urinar e às vezes até aumento da frequência, porque como fica ardendo a região ali da uretra, confunde-se com a vontade de fazer xixi. Então toda hora, né, tem a necessidade de urinar. Bom, existem sintomas femininos que são complicações relacionadas à fertilidade, porque quando a infecção ela passa do trato urinário baixo e sobe para o trato urinário superior, pode chegar até a região das tubas uterinas, né, da estrutura tubária, e aí destruindo a estrutura interna, inibiria a passagem dos espermatozoides ou dos óvulos e assim impediria a fecundação. Claro que isso aqui são casos extremos. Em grávidas, pode provocar um parto prematuro e baixo peso da criança ao nascer. Mas quando os sintomas apresentam, eles podem variar de uretrite, que seria o que é uma inflamação da uretra, apresentando um fluxo leitoso ou purulento e leve ardência, tá? Então apresenta também um certo corrimento aqui. Pode ter complicações, como inflamação da próstata, chamada de prostatite, inflamação do prepúcio e da glande, chamado de balanopostite, cistite, que é inflamação da bexiga, e epididimite, inflamação do epidídimo. Ainda pode, né, se localizar, além da bexiga, na vesícula seminal e nos testículos. Sobre a imunidade, os cientistas observaram que existem anticorpos específicos e comuns contra o Trichomonas vaginalis. Eles podem estar ali no local, né, ou seja, no aparelho urogenital, ou circulando em todo o organismo, porém não foi comprovada a imunidade que esses anticorpos possam realmente exercer efetivamente contra o Trichomonas. Em experimentos laboratoriais, camundongos foram inoculados com soro humano, ou seja, que continha o anticorpo, e aí detectou-se anticorpos protetores, só que a proteção ela tendeu a desaparecer em aproximadamente 6 meses. Tá? O diagnóstico, o mais ideal, né, padrão ouro, seria o parasitológico, ou seja, a visualização do parasito. Porque, principalmente quem procura um médico que apresenta sintomas, no caso são as mulheres. E aí ela chega lá com a situação, ela está com vaginite, com secreção vaginal, né, bolhosa. Poderia ser? Poderia, mas outros tipos de bactérias até ou fungos podem apresentar sintomas parecidos que poderiam levar a um falso diagnóstico. Então, precisa fazer o parasitológico, né? Só que é um exame de difícil coleta, porque normalmente pede-se para suspender o uso de anticoncepcionais 1 ou 2 dias antes do exame, né? Sem tomar também nenhum outro medicamento que poderia interferir. E aí coleta-se o exame e faz um esfregaço a fresco, né, para poder fazer uma análise direta e tentar visualizar a motilidade do parasito. Lembra que ele apresenta flagelos? Então, ele tem uma motilidade boa. Então, se de preferência o paciente coletar lá no laboratório, que o microscopista já coletou, já olha ali à fresca e conseguiria ver a motilidade. Tá? Pode corar ou não. Quando corado, dá para usar vários tipos de corantes diferenciados.
Se não conseguir, se tiver pouco número, né, de parasitos, pode-se fazer também uma cultura, tá? E aí, como eles crescem bem no meio de cultura, conseguiria-se fazer a identificação. Mas não é fácil de fazer esse diagnóstico parasitológico se o paciente não apresentar um número elevado de parasitos. O tratamento clássico é o metronidazol por 10 dias, tá? Tem-se o tinidazol por dose única também. E aí o médico vai estudar o caso da paciente e fazer a sua escolha dentre esses 4 medicamentos, sendo que o de primeira escolha seria o metronidazol. Profilaxia. Como trata-se de uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, a principal profilaxia é o uso de preservativos, né? Seguindo pela educação sanitária, diagnóstico precoce e tratamento dos casos, ou seja, dos casais. Estudos apontam que existe uma relação entre tricomonas vaginalis e o vírus da AIDS. Esses estudos dizem que a presença do tricomona vaginalis aumenta a transmissão do HIV em até 2 vezes. Veja, uma vez infectado, né, pelo tricomonas vaginalis, haverá uma resposta imune do tipo humoral, ou seja, primeiramente os macrófagos vêm, fazem a apresentação do antígeno e atraem, recrutam para ali os linfócitos TCD4. Esses linfócitos TCD4 são alvos específicos para o HIV. Então, a pessoa já está com tricomonas e se ela tiver o contato com o HIV posteriormente, ali naquela região, o CD4 já estará ali presente à espera do HIV, facilitando então a contaminação. Além disso, o tricomonas vaginalis tem um efeito citopático, ou seja, as células do tecido epitelial, né, acabam sendo rompidas em função da presença do tricomonas vaginalis, fazendo microhemorragias pontuais. E aí, veja, microhemorragias pontuais, eu estaria tendo um comprometimento da barreira epitelial, favorecendo então a entrada do vírus da AIDS para encontrar os linfócitos TCD4 que já estão ali presentes. Além do mais, em mulheres assintomáticas, porque pode acontecer da mulher também estar infectada, mas não ter sintomas e não são tratadas, o tricomonas vaginalis pode permanecer por pelo menos 3 meses. Em homens, foi feito um experimento inoculando o tricomonas vaginalis em homens e depois foram buscar ao longo do tempo para ver se ainda ele estava contaminado, e o tricomonas vaginalis pôde ser observado em 4 dias, em 44 dias e 94 dias após a inoculação. Portanto, indivíduos assintomáticos, eles acabam sendo reservatórios, né, do tricomonas vaginalis, porque uma vez que eu não tenho sintoma, não procuro tratamento, eu acabo sendo, então, reservatório do tricomonas vaginalis. Isso favorece, então, altas taxas de reinfecção, maior prevalência na comunidade e considerável potencial na disseminação de HIV. Então, esses indivíduos assintomáticos, eles acabam sendo também fatores de risco na comunidade, né? Uma vez que eles são potenciais transmissores e ainda aumenta o risco de disseminação do HIV. Lá nos primeiros slides, nós vimos que além do tricomonas vaginalis, existem ainda outras 2 espécies de tricomonas. Uma delas é chamada de tricomonas hominis. Ele habita o trato intestinal humano, mais precisamente lá no intestino grosso, mas normalmente ele não é patogênico, tá? Ele pode, então, ingressar no nosso organismo através de água e alimentos contaminados, chega no intestino grosso e coloniza ali, através da reprodução assexuada, tá? Ele sempre apresenta a forma trofozoíta, ou seja, não forma cistos, e fica por ali, tá? Tem importância médica? Quase nenhuma em função de não ser patogênico. Às vezes, como eu já disse para vocês, tudo depende não só da virulência do parasito, mas também do estado do hospedeiro, estado nutricional, idade, estado de saúde, de um modo geral.
Então, pode ser que alguns hospedeiros sejam mais susceptíveis e podem apresentar um quadro de diarreia, mas não é o comum. A outra espécie é o Trichomonas tenax, né? O Trichomonas tenax, ele habita a cavidade bucal humana. É muito comum nas gengivas, perto dos dentes, ou no tártaro, tá? Também não é patogênico, tá? A transmissão se dá através da saliva, ou seja, através do beijo, às vezes através da escova de dente, do copo. Ela também não apresenta cistos e esta tricomonas presente aqui na boca, ela se alimenta de bactérias e detritos orgânicos. É muito comum numa família, quando um apresenta, todos os outros da casa apresentarem, em função de compartilharem objetos, compartilharem instrumentos de cozinha, né? E aí, algumas pessoas aqui na Universidade mesmo de Uberaba, que fizeram estudo com tricomonas, acabaram associando a presença de tricomonas com uma certa gengivite, tá? Não tem uma comprovação efetiva, mas existe um grande número de pessoas que desenvolvem gengivite e apresentam tricomonas tenax. Todo mundo que tem gengivite tem tricomonas? Não, mas muitas das que têm tricomonas apresentam gengivite. Tá? Foi um estudo realizado aqui na universidade da nossa cidade.